estamos em contato com ela, que é jornalista, já cobriu presencialmente 8 Olimpíadas, as Olimpíadas de Los Angeles, Coreia do Sul, Barcelona, Atlanta, Austrália, Londres e Rio de Janeiro, né? E Atenas, esteve também cobrindo, né, Moscou, só que aí não presencialmente, Pequim, e agora, né, também estará cobrindo aí não presencialmente as Olimpíadas agora de Tóquio. Ela que esteve por mais de 20 anos no Grupo Estado, no Jornal da Tarde, né? Denise Miraz. Denise, uma boa tarde, é um prazer tê-la aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem, Felipe, o prazer é meu. Tô meio sonadinha, que eu tô fazendo madrugada, mas vambora, vamos contar um pouco de história aí. Mas eu que agradeço aí, de toda forma, a sua atenção com o nosso programa. Denise, o que despertou em você, o que te levou aí, primeiramente, para o jornalismo esportivo, sobretudo se especializar nessa área do jornalismo olímpico? Felipe, assim, meio por acaso, né? Na verdade, eu fiz jornalismo para fazer o que precisasse. E aí eu estava na revisão da madrugada do Estadão e o Roberto Avalone queria 2 pessoas de retaguarda de Moscou. E um dos meninos subiu, falou com ele, que topou, e aí o mesmo Avalone queria uma mulher para meio contrapor, né, uma visão diferente, talvez. E aí eu subi porque a revisão era no 4º andar e a redação era no 6º, no Estadão. Subi para fazer os 15 dias, né, de retaguarda de Moscou, e de 15 dias fiquei 26 anos. Aliás, saudoso e querido Roberto Francisco Avalone, grande jornalista. E aí, nesses anos todos, né, você fez a retaguarda de Moscou, depois você foi para as Olimpíadas de Los Angeles, né, que foi a sua primeira presencial. Sim. Para a época, quais você considera que foram as suas principais dificuldades, né, em relação ao jornalismo, que não tinha tantos recursos igual tem hoje? Na verdade, eu acho que a gente estava acostumado, né, a ir atrás de arquivo, então a gente já viajou com muita coisa, literalmente muita coisa na bagagem de papelada, né, escrita de biografias de atletas brasileiros. Então, para começar, era mais peso, né, Felipe, para você carregar. Mas Los Angeles, eu imagino, Moscou não sei, mas Los Angeles acho que foi a primeira que tinha computador. E pra gente era uma novidade absoluta, né? Você chegando lá, já tinha assim, você chegava, tinha computador com biografias de atletas. Pra gente era mágico. Você podia mandar mensagem pra cá e pra lá, pros teus companheiros de redação ou de outros jornais também. Mas a gente não mandava a matéria por computador, ainda mandava por telex, que eu não imagino se você sabe o que é isso, não é nem fax, é anterior. Então telex era um tipo de uma máquina de escrever que você gravava uma fita num código e você gravava lá em Los Angeles, né? Ou não gravava também, porque a gente já mandava quase direto, e você batia o teu texto e saía aqui na redação. Então eles recebiam o teu texto decodificado no telex. Aí esse telex que não tinha acentuação, não tinha pontuação também, tinha que passar por um redator para ele colocar na forma, né, normal de leitura, para grudar em laudas, para descer para composição, para você fazer o fotolito, né? Eram aquelas chapas da página inteira que aí passavam pelas rotativas para imprimir o jornal. Então, era um processo, de fato, muito, muito mais lento, né? Muito mais difícil. E a arma da gente, como repórter, agora falando de trabalho um pouco, era cara de pau, né? Porque você, para entrar na Vila Olímpica, por exemplo, credenciamento de convidados era muito difícil, porque tinha um monte de convidado querendo entrar e jornalista não era prioridade, vamos dizer. Mas a gente precisava entrar. Se não fosse pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a gente pedia convite para Portugal, para Iugoslávia. Entrei como visitante
bastante de vários países para procurar os brasileiros lá dentro. E a gente lá dentro também era uma dificuldade total. Então, por exemplo, o brasileiro ia procurar atleta brasileiro onde, né? No restaurante, claro. Então, e não existia assessoria de imprensa nessa época. Então, que aliás era bem interessante, porque quem você achasse pela frente, você entrevistava. E normalmente era na saída do restaurante, porque os guardas americanos vigiavam a entrada, mas não vigiavam a saída. Que interessante, realmente. Você vigiar a entrada e não vigiar a saída, né? É um pouco tanto quanto estranho. Nós estamos falando de 84, essa questão do computador, né? Para os nossos ouvintes que não acompanharam aí, ó, de Los Angeles, 84, né? E a questão de você ter que conhecer nos Jogos Olímpicos pelo menos um pouco de cada esporte, né? Que você ia fazer as coberturas. Como que você fazia na época, né? Para você se situar nos esportes que você ia cobrir? Bom, primeiro que tudo era por arquivo, né? De papel. Então, se você tinha, por exemplo, que saber sobre atletismo, você tinha que ir atrás de um livro de atletismo ou de uma pasta no Estadão que explicasse, ou então pegar um santo homem, um santo técnico lá que te falasse, a prova do 100 assim, a dos 200 tem curva, arremesso do peso, não é de peso, é o dardo é lançamento, não é arremesso. Então, o contato da gente era mais profundo, eu acho, né? Porque você tinha que realmente ir atrás para saber alguma coisa. E ao mesmo tempo era bacana, porque era muito próximo, né? De atletas e técnicos. E como eles também, do chamado esporte, entre aspas, amador, não tinham muita cobertura, então os jornalistas eram muito bem-vindos. A gente estava sempre junto com técnicos, com jogadores, em quadra, na pista. Então, esse contato próximo rendia também muitas histórias, né? E eram histórias de vida mesmo, não era muito como hoje, né? Que o cabelo do Neymar é sucesso na rede social. Para você emplacar uma matéria, tinha que ser muito mais profunda, né? Porque no jornal não cabia qualquer coisa, assim, tinha um limite de espaço também. Contava mais o empenho do atleta, né? A dedicação dele, né? Era o que contava na época. Que, aliás, devia continuar. Infelizmente, acabaram se tomando outro caminho no jornalismo, que eu lamento bastante. E a Paralimpíada? Como que era na época, a Paralimpíada? Então, a Paralimpíada, que eu tenho lembrança, Felipe, assim, mais nítida, é de Barcelona, né? Eu não sei exatamente em Seul, muito menos Los Angeles, eu não me dei conta de nada de Paralimpíada. E em Barcelona, a cidade já era mais ligada na Paralimpíada das vezes anteriores, eu de fato não lembro. O que eu me lembro muito mais de Paralimpíada, que eu não cobria, aliás, né, porque normalmente você cobria a Olimpíada e depois outra pessoa ia cobrir a Paralimpíada para não ficar um tempão fora de casa, né? Foi assim, que foi mesmo bem bacana, foi Sydney, que a Austrália já é um país de tradição muito forte de inclusão, né? E um país, assim, muito ligado em tudo, em meio ambiente. Assim, na Olimpíada de Sydney, de fato, o meio ambiente, a preservação do meio ambiente se fez muito presente. Foi a primeira Olimpíada que a gente percebia que as pessoas estavam preocupadas com o meio ambiente, com inclusão. No estádio olímpico tinha um estacionamento de carrinhos de bebê também, para os pais levarem da porta do metrô, andando as crianças até o estádio olímpico, e lá deixava o carrinho de bebê num estacionamento. Então, muito bacana. Assim, Sydney foi uma Olimpíada modelos nesse ponto.
Mas de Paralimpíada não sei te dizer porque eu não cobri. E ainda voltando um pouquinho para a questão da Olimpíada de 88, né, que aliás teve a geração de prata do vôlei, inclusive, você notou muita diferença em questão de restrição de cobertura em relação a Los Angeles e a Coreia do Sul? Você diz de restrição de cobertura por ser Coreia? Não. Isso, assim, matéria jornalística. Não, mesma coisa, mas na Coreia do Sul, o que apareceu de fato, eu acho que a imprensa mundial se tocou que as mulheres eram importantes. E aí a cobertura de imprensa também deu um pouco mais atenção para as mulheres e para a audiência feminina também, que eles detectaram que as mulheres gostavam mais de histórias do que de resultados. Então, sei lá, para uma mulher era interessante saber da história do último colocado, mais do que saber que fulaninho ganhou de ciclano e o outro foi terceiro. Isso foi detectado em Seul por enquetes, por pesquisa também. Essa foi a diferença principal para mim. Certo. E aí você acompanhou também aquela geração do vôlei, né? Ficou bem conhecida também. Sim. Foi uma grande. Na verdade, a gente vinha depois de Moscou, que o Brasil foi quinto lugar, já foi excelente, né? Na masculina, que aí se começaram a introduzir várias formas de trabalho que ainda não existiam no Brasil, de preparação física, de estatística. Isso começou um pouco já em Moscou, né, com o técnico Paulo Russo, depois com a chegada do Bebeto para Los Angeles e do Major Paulo Sérgio, major na época, né, na preparação física, isso evoluiu demais. Então, por exemplo, eles fizeram um estudo de exercícios de salto, né? Porque a média de altura do Brasil era menor que da Rússia, por exemplo. Então, tentando compensar um salto mais elevado à altura que o Brasil não tinha. Então, essa preparação científica se fez muito presente, né? Começou a se fazer muito presente a partir dessa geração, com o técnico, com o Bebeto de Freitas. Aliás, o Brasil teve uma geração de vôlei, de técnicos, né, para Paulo Russo, Bebeto Eitas, Zé Roberto, Bernardinho, agora o Renan, gerações maravilhosas de técnicos. Está exportando agora, né? Tem o Marcelo Francovic, que está em times da França, o Luiz Omar também foi pela Colômbia, agora me escapou, mas acho que é Colômbia. Tem o Marcos, lá da República Dominicana, na Olimpíada, também acho que é a segunda dele. Assim, o Brasil exporta técnico, né? Isso, realmente. Tem Fernando Guimarães também, que se não me engano já treinou fora, treinou na Ucrânia, se não me engano. E aí, em 92, você teve a oportunidade de cobrir, né, estava vendo algumas matérias, o Dream Team, né, de basquete americano. Aquele timaço maravilhoso. Eu queria que contasse um pouco sobre essa experiência. Eu até escrevi essa coluna aí, assim, vai e vem olímpico pro UOL. Eu estava lembrando, né, que eles não eram, assim, porque 1,98 m para basquete nem é tão alto, né, que era a altura do Jordan, do Charles Barkley. Mas eles eram enormes, como corpo grande, né, e eu pelo menos tenho 1,65 m, batia na barriga deles, né. Você olhava, ficava só olhando para cima, que aliás você conseguia ter contato com esses jogadores nessa época. Então você se trombava ali pelos corredores antes das coletivas de imprensa e eles estavam se divertindo muito, né? Então o Jordan, por exemplo, tirava muito sarro do Barkley, porque o Barkley se pendurava toda hora no aro quando ele ia fazer as cestas, e aí aquele ginásio inteiro iluminava de câmeras, não era foto por celular ainda, mas era câmera, então ficava como se fosse estrelinhas assim pelo ginásio todo quando o Barkley saltava. E aí um tirava sarro do outro, era assim, eles desfilando ali pelos corredores de Badalona. O ginásio era numa cidade próxima de Barcelona, que chamava Badalona. Então eles andavam ali e
paravam, né? Todo mundo queria tirar foto, queria autógrafo. Você tinha esse contato mais próximo ainda, um pouco mais próximo. E aí o interessante que eu acho que os jornalistas que foram, né, cobrir pela NBA, a maioria já cobria NBA nos Estados Unidos, eles eram assim muito enjoados. Eles se achavam, sabe? E aí caíram no meio de uma cobertura olímpica com um monte de já, sei lá, os tarimbados de Olimpíada. E eles ficavam chiando o tempo todo porque tinham que esperar o ônibus de imprensa. Claro, né? O ônibus de imprensa não era exclusividade deles. Se você tinha jornalista japonês com um horário diferente do Brasil, que fosse, você tinha que esperar o schedule do ônibus. Se fosse de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas. E esses jornalistas da NBA ficavam reclamando: por que eu não posso pegar o ônibus agora? Mas não pode porque você tem que esperar, cara. Então foi assim interessante também o contraste dos brasileiros, principalmente com os americanos que cobriam a NBA. Era mais simpático o Jordan do que os jornalistas americanos. Nossa, eu imagino a raiva que os caras devem ter passado, tipo, querendo ali fechado, não, tem que esperar o busão e tal, e os outros divertidos. Nossa, deve ter sido assim. Não, fora que, você imagina, brasileiro como trabalha, né? Você tá numa sala, que lá não era tão grande, em Badalona, mas você, sei lá, você fala assim: ô fulano do Jornal do Brasil, na época, você tem o número de cesta do ciclano, sei lá, você troca informações, e brasileiro você tá acostumado, você chama o outro meio gritando, né? E o pessoal da NBA ficava assim, pra gente fazer silêncio. Ninguém fazia a mais mínima diferença. Eles podiam chiar o quanto eles quiserem. Foi engraçado. Os caras vão formar a Olimpíada e quer que os outros, né, fiquem no silêncio absoluto. É uma coisa de louco. E aí também teve os outros esportes, né? O vôlei de 92 também, que foi, acho que foi pelo menos da primeira que eu vi, né, que eu acompanhei dos meus, foi um grande sucesso, né, o vôlei naquela época. Felipe, a minha memória não dá pra tanto. Deixa eu ver. O vôlei... Foi Tandy, Maurício, foi aquela geração. Tandy, então, mas eu não cobri, sabia? Eu não cobri. Foi outro menino da Agência Estado que cobriu. E eu fiquei, por exemplo, eu estava fazendo hipismo, né? Então eu não tenho muita lembrança do vôlei. Mas olha só, vou te contar uma passagem. Era o último dia de Olimpíada, um domingo, né? E eu tinha levantado cedo e fui lá porque o Rodrigo Pessoa tinha a chance de medalha no hipismo. E era para lá de Bagdá, era lá perto do Camp Nou do Barça, o centro equestre. E aí a gente tava... Quem estava no centro equestre, para voltar para o centro da cidade para ver o vôlei, por exemplo, que era quase no mesmo horário, era um mar de gente no meio do caminho de carro, porque tinha maratona, então estava tudo fechado. E o hipismo acabou não tendo nada de excepcional, porque chovia muito, a pista escorregadia demais, ou seja, o Brasil não ia ganhar medalha. Aí a gente pegou um táxi, se eu não me engano, fui eu e o Jorge Rodrigues, na época do Globo, tentar alcançar o vôlei correndo. Só que como estava todo mundo tudo fechado, uma multidão de gente, a gente correndo tinha que subir. Montjuïc é de fato um morro, né? Então você tinha que subir, atravessar um mar de gente, tipo 25 de março na época do Natal, para subir as escadarias todas para chegar no vôlei. E isso com um laptop na época que era pesado pra caramba, tinha a alça da mão e a alça do ombro. A alça da mão já estava com bolha nas duas mãos e a alça do ombro já estava com bolha nos dois ombros. E aí toca correr lá para a subida do morro e eu cheguei, o ginásio você entrava por cima, você olhava a quadra de cima para baixo. Lá eu entrei, tava o Marcelo Negrão dando o último saque, o saque da vitória, aliás, né? Daí o que aconteceu? Eu saí correndo, eu nem parei, eu saí correndo escada abaixo para a quadra e peguei por acaso o Marcelo Negrão no orelhão, olha isso, no orelhão do lado da quadra, ligando para a família dele. Aí eu fiz um boxe de matéria só do Marcelo Negrão falando com a família, porque o menino que estava fazendo
fazendo o jogo, o Marco Aurélio, pela Agência Estado, que era da Agência Estado, ia fazer o jogo, né? Tinha feito, já estava escrevendo o jogo. Mas eu peguei esse viés aí do Marcelo Negrão falando no orelhão logo depois da vitória. Nossa, é as lutas que valem a pena, né? Ficaram com os dois relatos, do jogo e esse dele falando com a família, né? Realmente, tem coisas assim que acontecem e fala, nossa, nem que eu quisesse eu não ia conseguir fazer essa matéria de novo. Verdade. Aí passamos para Atlanta, né? Que é em 96, até vi algumas matérias que você fez, você falando como a Olimpíada é um tanto quanto complicada de fazer, né? Não, Atlanta foi surreal, cara. Nossa, americano é muito estranho perto da gente, né? Eu tinha uma amiga minha na época que passou, nessa época da Olimpíada, ela estava em Nova York. E aí ela perguntava da Olimpíada, o pessoal falava para ela assim, aqueles jogos lá no sul. E outro amigo meu que tá, aliás, vou te contar outra estranha também. Los Angeles, tinha um amigo meu que também estava nos Estados Unidos na época, e os americanos, eles nunca perdiam, né, em Los Angeles. Se eles estivessem em terceiro lugar na natação, por exemplo, a câmera de TV só acompanhava o terceiro lugar, né, e falava assim, fulano ganhou a medalha de bronze. Eles nem citavam quem estava em primeiro e segundo. Aí citava, por exemplo, outra coisa, perdendo no boxe, no beisebol, que eles eram para não perder nada, né? Eles perdendo de cubano, principalmente, eles mudavam. A televisão jogava para algum outro esporte que eles estivessem ganhando. Então, para o americano, eu acho que eles não percebiam que eles não ganhavam sempre, entendeu? Eu fiz matéria disso também. Eles sempre ganhavam, se fosse pela TV dele. E esse meu amigo que estava nos Estados Unidos na época, na casa de amigos, ele vendo a abertura de Los Angeles, ele comentou, nossa, de Moscou foi mais bonita, né? Porque teve o ursinho, o Misha, e eles na época fizeram todo um painel que parecia o ursinho chorando, né? Em Moscou, no encerramento. Aí ele foi comentar isso com os amigos americanos, que em Moscou era mais bonito, e os amigos falavam assim, imagina que você assistiu Moscou, porque os Estados Unidos boicotou Moscou, né? Como que você assistiu Moscou? Ué, porque no Brasil passou Moscou. Ué, e eles não acreditavam que esse meu amigo tinha assistido. É engraçado, né? Engraçado. Pois é, são coisas que só os nossos amigos americanos conseguem dizer. E aí tem uma passagem também da Olimpíada de Atlanta, que eu queria que você contasse pra gente, da questão do vôlei entre brasileiras e cubanas. Esse eu vi de carteirinha. Bom, aí o que aconteceu? No fim, né, da briga, teve a briga toda, e a cena que ficou para mim foi a Márcia Fu tentando bater na cabeça de uma cubana. Ela ficava pulando com uma toalha, assim, rodando uma toalha na mão para tentar acertar na orelha de alguma cubana, né? Foi um pampeiro ali no final. E aí, o pior, sabe, Felipe, tava um dia meio frio, meio chuvoso, né? E aí a gente saiu, botaram a gente para fora do ginásio, porque não teve coletiva, não teve nada. E aí a gente ficou lá fora esperando os jornalistas, eu digo a gente, os jornalistas. Nós ficamos lá fora esperando para ver se saía alguém, se falava, sei lá, o que está acontecendo lá dentro. E era um ginásio, assim, meio perto de um viaduto. E a gente estava ali debaixo do chuvisco, um frio do cão, e a gente tentando ficar meio abrigado, mas tinha grade, não dava para ficar debaixo do viaduto, para pelo menos não pegar a chuva, né? E aí começaram a chegar ambulância, sirene, uma coisa assim, a gente falou, pô, mataram alguém lá dentro, quebraram a cabeça de alguém, o que será que está acontecendo, né? E a gente não sabia. E aí, que espera. Aí, para piorar um pouco, chegou um caminhão que tirava
tudo que tivesse nos banheiros químicos. Aquilo era um cheiro horroroso, horroroso. Então a gente estava um cheiro horroroso no meio de um chuvisco de gelado, um frio do cão, achando que tivessem se matando lá dentro do ginásio sem saber o que estava acontecendo. E a polícia mandando a gente embora. E o Ivan Drummond berrando com a polícia em português. O Ivan Drummond do estado de Minas. E a polícia ameaçando botar ele em cana. Ou seja, a história, a nossa história é essa. A gente não viu. Depois que a gente foi saber o que tinha acontecido lá dentro, e isso por terceiro, né? Se elas brigaram mesmo, se a cubana bateu mesmo na Ana Paula, se é mentira, se é verdade, a gente não viu. A gente estava lá fora nesse sofrimento todo aí. Com todas as mudanças, né? Como que você vê daqui para frente o Brasil na parte olímpica, daqui para frente? Pergunta difícil, né, Felipe? Me dá um refresco. Olha, o que eu tô achando é que a gente tá com primeiro que o esporte nunca teve nunca foi tanta prioridade do governo federal, por exemplo, né? Desde que eu me conheço como jornalista de esporte. Teve um suspiro um pouco melhor com a presidente Dilma, quando eu estava lá na Secretaria Nacional de Alto Rendimento e decidiu-se por uma política nacional de esporte, né? Então a Olimpíada do Rio serviria para propagar o esporte por todos os estados brasileiros e de fato isso aconteceu. Agora estão sendo inauguradas várias pistas de atletismo, por exemplo, que começaram naquela época, né? E seria o legado do Rio, mas como vocês sabem, e eu também, nada disso foi legado, né? Virou uma coisa, né, de jogada, não se conseguiu fazer um legado olímpico com o Rio 2016. Daí que a partir de 2016 para cá, eu só acho que piorou. A gente já perdeu o ministério, se o governo não liga nem para a Covid, né, ainda acha que você está inventando uma pandemia, que dirá do esporte, né? O esporte está lá para trás, né, nas prioridades. Então, é uma coisa muito difícil, e ainda mais com a pandemia. Quer dizer, patrocinadores também se afastaram, como sempre, né? O pós-Olimpíada é muito difícil, mas esse ano eu acho que piorou. Na minha opinião, assim, as grandes marcas acabaram fugindo, né, do esporte, não estão investindo tanto, pelo contrário. E, de fato, vai ser um marco, né? A gente não sabe essa Olimpíada de Tóquio. Talvez ela abra para um mundo novo no esporte, com toda essa tecnologia de transmissão sem público, sei lá. Então, não sei, eu acho que eu fiquei meio perdida, né, no meio dessa pandemia, assim, num país que não liga a mais mínima para o esporte, um governo que não liga para nada e ainda no meio de uma pandemia. Então, a gente vai ter que passar essa onda, essa arrebentação para ver o que vai acontecer. E a Olimpíada que é tão legal, né? Você vê aquela turma lá, todo mundo junto, né? E quer ver só como sem ninguém, assim, né? Tem que se reaprender tudo de novo. O espírito olímpico, na verdade, pelo menos, né, na teoria, justamente era pela igualdade de condições, né, entre os participantes, tanto que o doping é proibido. Então, eles procuram fazer com que atletas do mundo todo tenham uma condição mais ou menos igual para competir, né? E o congraçamento dos povos, essa palavra horrorosa, mas de significado importante, que você vê em Vila Olímpica, que você vê no meio da torcida, a torcida chegando, né, aquele barulho de gente chegando. Adoro gente, colorido, assim, de pessoas, você ouve de todas as línguas, o pessoal tentando se fazer entender.
tirando foto um com o outro, se abraçando, isso tudo não vai ter, né? É uma Olimpíada gelada e a gente ainda tem que torcer para não virar um celeiro de uma nova cepa aí, que o pessoal está chamando de cepa olímpica ou cepa Godzilla. Vamos ver, estamos aqui, né? Estamos vendo o que está acontecendo lá, já várias pessoas dando casos positivos. Hoje de madrugada já li que os próprios organizadores falando que se piorar muito, eles não deixam de lado a possibilidade de parar. Não sei, é uma incógnita. Realmente é muito difícil. Como que foi para vocês? A questão também de conversar, né? Vocês tinham alguém para ajudar vocês? Era vocês mesmos que falavam as línguas? Como você... Para entrevistas, você diz? Isso. Sempre tem as entrevistas oficiais, né, Felipe? Depois de cada competição, o COI manda que sempre tenha uma entrevista oficial, e normalmente é em inglês, francês e na língua do país. Na Coreia, por exemplo, em coreano. Então, é um inferno, porque você pergunta, sei lá, por exemplo, em português, aí o outro traduz do português para inglês, aí inglês traduz para o campeão coreano, aí o coreano responde, aí volta a tradução em inglês, francês, coreano, português. Isso era uma perda de tempo imensa, né? Mas oficialmente sempre foi assim. Aí o que aconteceu? No Rio, por exemplo, aí começaram as zonas mistas, que é aquele corredor polonês, que quando os atletas saem de competição, eles passam por um corredor, por onde seja, que os jornalistas podem pedir para parar e conversar com eles. Aí vira um bolo de gente. Imagina a Biles, né, a ginasta, por exemplo, que é grande estrela. Quando ela para, tem uns 100 jornalistas lá na orelha dela, e como você não consegue chegar perto, eles puseram uns alto-falantes, e aí toca você ficar com o celular gravando no alto-falante. É uma insanidade. A zona mista é uma insanidade. E aí, como todo mundo fala na zona mista, ninguém mais ia nessas coletivas, né? Que são as coletivas que dão esse trabalho todo de tradução. Agora, a parte de tudo isso, que é o oficial, entre aspas, também, os jornalistas vivem tentando correr atrás de entrevistas por eles, né? Para conseguir uma exclusiva e tal. Antigamente era mais fácil, porque você tinha um lugar para jornalistas dentro da Vila Olímpica, que teoricamente também você podia, depois que foi inventado o celular, você conseguia ligar e pedir para alguém trazer o atleta, no caso do Brasil, ou você conseguia o telefone, sei lá, do Usain Bolt, que um jornalista jamaicano te passou, e aí você combinava com ele meio-dia debaixo da tenda do correio, nessa zona aberta aí da Vila Olímpica. Aí você tentava fazer uma entrevista exclusiva. Agora, acabou, né? Não vai ter isso. Não vai ter isso em Tóquio, porque acho que você não vai poder nem passar perto da Vila Olímpica. Eu tenho a impressão que as coletivas de imprensa vão voltar, não vai ter mais essa zona mista, ou vai ser porque é uma aglomeração total. Então, imagino eu que as entrevistas coletivas depois dos jogos sejam bem rápidas e meio distantes, ou serão por vídeo, também não sei, mas você não vai mais poder tentar chegar perto de atleta, que era o que a gente fazia direto, né? Um brigava com o outro de cotovelada para ter uma exclusiva. E isso também, ou seja, a cobertura de imprensa fica cada vez mais pasteurizada, né? Se é o termo é esse, cada vez mais igual, cada vez mais chata, cada vez mais oficial. Você não pode arrancar uma palavra diferente do atleta, né? Sempre tem que estar o assessor perto, peneirando o que o atleta está falando, com um banner de propaganda atrás. Aí você não pode fazer uma foto diferente, tem que ser aquela com o banner atrás. Ou seja, não tem o furo mais, né? Muito difícil, né? Muito difícil. E eu vi uma passagem sua que você fala da questão do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? De quando ele foi, seguraram ele naquela Olimpíada. Foi, mas
Mas isso eu vi no telão no centro de imprensa, né? Que foi outra história, viu, Felipe? A gente estava no vôlei, na medalha de ouro do vôlei masculino, longe do centro de Atenas. Você tinha um caminho todo pela beira da praia, do mar, para sair lá do vôlei, para chegar no centro. E para variar, como é o último dia maratona, a cidade fecha, né, para a passagem deles e a multidão nas ruas. E aí o que aconteceu? Que a gente entrou no ônibus para sair do vôlei para ir para o centro de imprensa e dentro do ônibus começou a aparecer o Vanderlei, né, na televisãozinha ali do motorista. Só que tudo falando em grego. A gente tinha só brasileiro e no ônibus foi, caramba, o que tá o Vanderlei direto aí na imagem da televisão? O que tá acontecendo? Aí pergunta pro motorista, ele tá na frente. E o motorista empacado com o ônibus, a gente no meio de um imenso engarrafamento, não podia ir para frente nem para trás. E aí a gente começa, aí ainda bem, né, já tinha celular, a gente começa a caçar qual dos repórteres do Estadão que estava mais perto para ir a pé, né, para ir a pé lá que era no estádio Panathinaiko, para pegar o Vanderlei. Já pensou, ele ganhando medalha de ouro e a gente empacado no engarrafamento. E aí foi o Eduardo Maluf, que estava, se eu não me engano, no vôlei de praia, não lembro que esporte que ele estava, que era mais perto. Aí lá foi ele, acho que foi de metrô, para conseguir passar por baixo da cidade, na parada. Aí se bandeou para lá, para correr, para entrevistar o Vanderlei Cordeiro de Lima, que estava chegando em terceiro ainda depois do empurrão, né? E chegou fazendo aviãozinho, que a gente fala, né? Feliz da vida porque tinha terminado e ganhado uma medalha ainda. E a profecia, né, do cara que empurrou lá do padre irlandês, lá o maluco, que falou que o Vanderlei ia ser mais famoso do que o campeão, né, da maratona. E de fato, hoje todo mundo sabe dessa maratona por conta do Vanderlei. Ninguém nem lembra do italiano que foi o campeão, né? E fora que a gente saiu de Atenas, tinha que fazer uma escala em Roma, né, o nosso avião. E por acaso a gente pegou o campeão italiano no voo, que foi logo, acho que na segunda-feira, foi bem depois que terminou a Olimpíada. E ele, nossa, super mal-humorado. Acho que ninguém ligou pra ele, só pro Vanderlei também. O Vanderlei naquele ano foi o centro das atenções e o cara lá da Irlanda também, né? Acabou tirando a ele ali foi o centro das atenções por um lado, acabou conseguindo o bronze, mas, né, tirou o ouro dele, né, que seria, provavelmente ele ganharia ali aquela medalha. A gente não sabe, né, que ele ia abrir o bico no fim, é uma incógnita também, mas de repente ele ganharia o ouro, mas não importa. Como diria, né, o grande Avalone, é uma interrogação. É uma interrogação. E ele foi estranho porque ele ganhou o bronze, mas o reconhecimento dele foi mais que o ouro, né? Aliás, o próprio Comitê Olímpico Internacional reconheceu tem um prêmio que eles deram para ele, né? De fair play, eu nem me lembro, mas assim, foi muito reconhecido, foi bacana. E a Olimpíada que você fala que você mais queria ter ido, que você não foi a de 2008, né? Que você gostaria de ter coberto pessoalmente, em loco, né? O que aconteceu que você não pôde ir para as Olimpíadas de Pequim? Porque eu fui mandada embora do Estadão em 2006, então teve um corte, né, de todo mundo que tinha mais de 23 anos de casa, e então eu fui mandada embora, não estava trabalhando em nenhum lugar em 2006, em 2008, quer dizer, para Pequim. Aí eu quis ir por minha conta, pelo menos para ficar no Main Press Center, que a gente fala, no centro principal de imprensa, porque lá eu conseguiria trabalhar um pouco, né, para alguém, mesmo não tendo credencial. Mas o que aconteceu é que para ir por minha conta tava assim, $1.000 a diária, sabe? Então não tinha condição financeira de ir. E aí eu fiquei aqui, acabei fazendo retaguarda para Reuters de madrugada. Mas eu queria ir porque eu devo ter um pé em alguma encarnação na China, que eu gosto muito das coisas chinesas, e eu acabei não indo. Mas tudo bem. Aliás, gloriosa agência Reuters, hein? Que honra fazer
matérias para Reuters, uma das maiores agências de notícias aí do mundo, né, se a gente pode Sim. dizer assim. Você ficou 26 anos, né, no Grupo Estado. Sim, 26. Uma vida. Uma vida, né, 26 anos, no Jornal da Tarde. Sim, um dos jornais mais criativos, né, que a gente tem aí no país. Fechou também, uma pena. Realmente foi um grande jornal aí que marcou época. Em questão de diagramação, né, de fotos muito abertas, muito grandes, e de linguagem também, né, a nossa grande briga com o Estadão, né, que a gente tinha uma redação dividida por um corredor, e a gente dizia que era o Muro de Berlim, porque o pessoal do Estadão era muito mais sério, tinha gente trabalhando de terno e gravata, e o Jornal da Tarde era uma farra, né, a gente trabalhava se divertindo, e era muito legal, a gente fazia coisas muito legais. Era uma coisa do tipo, sei lá, o Estadão escrevia, sei lá, o Flamengo ganhou de 2-0 do Palmeiras ontem à noite com um gol de fulano e ciclano. E o Jornal da Tarde escrevia, diante de uma torcida vestida de vermelho e com uma banda tocando, o Flamengo ganhou de 2-0, barará, barará. Então o Estadão achava que a gente escrevia que era muita frescura, e a gente achava que o Estadão escrevia muito sério. Não tinha muita compatibilidade de texto. Eu tive um colega também que ele cobriu o parte esportivo. Aliás, ele me deu aula, inclusive, acho que ele era da Folha, né? Professor Júlio Veríssimo, talvez você tenha conhecido. Não lembro. Da Folha? Isso, Folha de São Paulo, Júlio Veríssimo. E da Olimpíada do Rio, qual você acha que é o grande legado? Nenhum, né? Olha, para te falar a verdade, talvez o metrô foi bem feito, serviu muita gente. Em termos de esporte, cara, não sei se sobrou alguma coisa. O Parque Olímpico está super mal aproveitado, né? Eles botaram lá um centro de treinamento no Maria Lenk, que já existia, mas tudo que se pensava que fosse para ser feito de aproveitamento da própria população, né? De você pegar uma arena lá para grandes, chamar mundiais de vários esportes, fazer escolinhas ali nas salas de baixo, não vi nada disso. Foi uma pena, realmente se esperava muito desse Parque Olímpico depois para a população, né, e infelizmente foi só conversa e não teve nada. Não, estado e município ali no Rio de Janeiro, eu não sei quem foi pior, de falar a verdade, não sei quem foi pior. E como é que você vê a atuação do futebol, principalmente o futebol feminino nas Olimpíadas? Também nunca cobri futebol em Olimpíada, nunca calhou. Mas o feminino, eu acho que a gente deu azar, porque podia ter sido ouro com a Marta, que é uma coisa, né? Uma coisa excepcional que não, sei lá, acho que a gente deu azar. De masculino, assim, do jeito que o futebol não liga para a Olimpíada, eu também não ligo muito para o futebol na Olimpíada, não, sabe? Porque parece que eles estão ali meio por obrigação, não sinto uma grande vontade de participar. É gozado isso. O futebol, eu acho que talvez, assim, meio que mal comparando, a Olimpíada do futebol é a Copa do Mundo. Pois é. Assim, para eles realmente não se liga muito, assim, a Olimpíada deles é a Copa, ganhou a Copa, beleza. Sim, é meio por aí, e fica meio relegado, né, na Olimpíada, uma coisa meio estranha. Ainda bem que ganhou no Rio o ouro, agora já sossega. E o Lars Grael, você chegou a fazer alguma cobertura dele em Olimpíada? Fiz várias, né? Desde, deixa eu ver, Seul, depois outra que ele foi bem destaque em Atlanta, que na verdade a vela foi em Savannah, que os americanos falavam. Deixa eu ver, que foi a melhor participação brasileira na vela, foi em Atlanta, acho. Depois Barcelona, ninguém ganhou medalha, muito menos a vela. Eles comparavam com uma mesa de ping-pong torta, o mar de lá, foi dificílimo. Foi isso, falei com o Lars várias vezes, né? Várias. Inclusive depois ele até fez o livro, né? A Saga de um Campeão, depois que teve aquele acidente, inclusive, tem até o livro dele. E depois ainda ele foi secretário estadual de esportes aqui em São Paulo, né? Fiz matéria com ele como secretário.
Depois fiz matéria com ele, assim, como dirigente no geral. Fiz como atleta, como dirigente. Gosto muito dele. E aquela geração do Brasil também, Oscar Schmidt no basquete masculino, a Paula, a Hortência, feminino, né? Você cobriu eles? Como é que... Sim, as duas gerações, né? As duas seleções, né? Tanto a do Marcel, Oscar, Gerson, Guerrinha, e a geração de Paulo, Hortência, Janete, Marta, fiz. Acompanhei a vida toda deles. Por isso que eles me dão entrevista ainda, viu, Felipe? Aliás... Porque eles achavam que eu não tinha feito nada de errado, não sacaneei. Então, ainda dá para falar com eles na boa. Foram gerações realmente maravilhosas que marcaram muito. Eu queria que você falasse um pouco, ainda nessa questão olímpica, né, sobre a importância, no seu modo de entender, que Luciano do Vale teve para os esportes olímpicos. O Luciano do Vale começou com o vôlei, né? Eu, assim, na minha cabeça, para te falar a verdade, o boom do vôlei começou com o jogo do Sul-Americano feminino em Santo André, que o Luciano transmitiu. E na época era por onde, meu Deus? Pela Record? Pela Record, né? Era um sábado de tarde, ou seja, era um horário meio besta, né? Que você almoça e fica meio em casa. E eles foram transmitir esse Sul-Americano feminino de vôlei em Santo André, que era a rivalidade Brasil e Peru. E, de repente, deu um ibope tremendo, porque teve também, né, era uma rivalidade incrível. E aí foi um sucesso de audiência naquele sábado, né? E isso foi em 81. No ano seguinte, por sorte, tinha o Mundialito no Rio masculino, que o Brasil ganhou em cima da União Soviética, com 20 mil pessoas cantando, né? E teve o feminino em São Paulo também, que o Brasil não foi tão bem, mas tinha as musas, né? O Jornal da Tarde, eu acho que tem boa parte nessa culpa, entre aspas, do sucesso do vôlei, porque a gente abria fotos, abria página, o meu editor, o Mário Marinho, brigava por primeira página. Então, São Paulo, a gente tinha muita força no vôlei nessa época, o Jornal da Tarde, eu digo. E aí, o Luciano do Vale virou um ídolo, né? Porque ele começou a transmitir tudo que tinha de vôlei, tinha uma empresa que é associada, que era a Promoação, depois a Novo Ciclo. Aí eles começaram o Luciano tinha saído da Globo para a Record, né, como narrador. Aí eles começaram a fazer um tremendo sucesso com o vôlei, que foi ainda com a coroação, com aquele jogo no Maracanã, debaixo de chuva, que foi em 83, um ano 83, 84 já, foi antes da Olimpíada de Los Angeles. Aí Los Angeles, em 82, o Brasil foi prata na Argentina, depois do Mundialito no Rio, né, quando no Rio foi campeão. E na Argentina, no Mundial, perdeu da União Soviética, mas foi a geração de prata. Que eu estava no avião junto com eles, voltando de Buenos Aires, e a gente via da janelinha uma multidão ali em Congonhas. E os jogadores estavam todos tristes, porque tinham perdido a final, e eles não acreditavam. Eu lembro da cara do William na janelinha do avião, olhando, do tipo, quando parou o avião, falou assim, não é possível que esse pessoal esteja esperando a gente, né? Ou seja, aí foi casou tudo, né? Casou o Luciano do Vale, que era um aficionado de tudo quanto é esporte, com uma geração vitoriosa, na minha opinião, com as musas, que o Nussmann não queria que falasse musa, mas eram musas, e isso também alavancou para o Luciano fazer um programa de domingo inteiro de esportes na Bandeirantes, né, o show de esportes, que foi um sucesso tremendo. Ele tinha uma equipe ultra dedicada, né, as pessoas de retaguarda, de produção, aí enveredaram para o lado do Maguila, do boxe, né, fizeram do Maguila um ídolo também, ou seja, a importância
importância do Luciano, para mim, nesses anos aí, foi fantástica, né? E pela própria paixão dele, deu certo. Aliás, glorioso Show do Esporte. Cresci vendo o Show do Esporte na década de 90. Oh, saudades disso aí. Que, aliás, voltou agora o Show do Esporte, né? Mas nada como era antes. Bom, Denise, pra gente terminar, já agradecendo demais a sua atenção, a sua gentileza aqui com o Espaço da Inclusão, Rádio Teletema, sei que você está bastante ocupada, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes e o que você espera aí do Brasil, né, nessa próxima Olimpíada aí de Tóquio, se é que a gente pode traçar algum prognóstico. Bom, eu acho difícil falar alguma coisa. Eu acho que tem os favoritos, né? Tipo, sei lá, no atletismo, sei lá, Darlan para ganhar medalha, revezamento talvez, na natação fratos, revezamento 4%, os coletivos, o judô sempre tem chance, a vela sempre tem chance, mas as circunstâncias que eles estão lá, eu acho que meio que tudo pode acontecer, Felipe. Não sei te dizer. Não apostaria em nada. Tô meio achando difícil apostar em alguma coisa. Mas vamos virar essa arrebentação. Não pode deixar de acreditar, né? Eu tô acreditando faz não sei quantos anos aí nesse esporte brasileiro. Agora, o que eu queria falar também para vocês, assim, que eu passei a vida cobrindo esportes olímpicos, né? Cobri pouquíssimo paralímpico, mas quando a gente estava no Rio, teve muitos eventos testes, né? E eu cobri vários de paralímpicos. E, assim, me encantei por todos, né? Agora eu vou falar que virei fã incondicional da Boccia, que os outros não fiquem com ciúmes, mas eu adorei a Boccia e o pessoal da Boccia também. E eu não sei, assim, talvez você responda essa pergunta até mais que eu, mas a parte de inclusão no Rio de Janeiro, na minha opinião, deu uma ajudada boa, sabe? Eu acho que os hotéis do Rio todos foram obrigados a serem construídos já de maneira a ajudar, rampas, várias determinações assim técnicas, né, foram obrigadas a serem implantadas. Eu acho que as pessoas começaram a ver com mais naturalidade a participação dos paralímpicos no Rio de Janeiro, pelo menos, não sei te dizer exatamente se pela televisão como foi, porque a gente nunca tem tempo de ver televisão quando você está cobrindo, né, alguma coisa, mas eu acho que um grande passo foi dado, sabe? E também acho que eu acho absurdamente importante, eu acho que eu aprendi a valorizar ainda mais depois que eu cobri os eventos teste, né, que eu não tinha noção. Para mim foi uma surpresa muito grande e muito agradável de conhecer mais de perto os esportes paralímpicos e as pessoas dos esportes paralímpicos. Eu gostei muito delas. Então é isso, assim, eu acho que a minha impressão é que deu uma avançada. Claro que é lento, como tudo, né? Mas eu acho que deu uma avançada. E para mim, pessoalmente, foi bem importante cobrir. Realmente avançou bastante. Teve também as emissoras, né? Por exemplo, a Sport TV, que fez uma cobertura. Também, assim, canal aberto, né? Passava algumas coisas. Por ser aqui no Brasil, então a galera se voltou um pouco mais. Até porque o paradesporto, geralmente, ele traz mais medalha do que propriamente o esporte olímpico, considerado olímpico, né? O paralímpico, ele sempre trouxe mais medalhas. Então, por ser aqui no Brasil, o pessoal realmente se voltou um pouco mais. E o que você poderia deixar do seu site aí, para quem quiser te encontrar, como pode fazer? Meus sites, não? Ou redes sociais, enfim. Olha, para te falar a verdade, para mim, eu sou dinossauro, né, Felipe? Eu tô no Facebook como Denise Mirás, no Instagram, que é muito difícil entrar, quase não entro, como Mirás Denise, e no Twitter, para te falar a verdade, que eu entro menos ainda, acho que eu tô como Denise Mirás. Aí eu tinha feito uma página para registros meus quase pessoais que chama Gente de Esporte no Facebook, mas eu não propagandeei muito, não. Eu tô colocando lá agora as matérias do Vai e Vem Olímpico, que é quase uma coluna que eu tô escrevendo agora todo dia
para o UOL e eu quero fazer podcast, na verdade, mas não tive nem tempo antes da Olimpíada de pensar nisso. E é o que temos para o momento, a gente se reinventando. Tá aí. Aliás, um grande abraço para o UOL, entre eles meu amigo Ricardo Fótios, da UOL, jornalismo da UOL, tantos outros colegas. Bom, Denise, muito obrigado, um forte abraço a você. Obrigada, Felipe. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Denise Miraz, jornalista, mais aí de 20 anos, mais de 26 anos dedicados ao esporte olímpico brasileiro, conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.